Eu quero ler com você o livro de Apocalipse, capítulo 3, uma mensagem que Deus me deu, e eu quero falar com você um pouquinho sobre ela, Apocalipse 3, versículo 7 em diante. Pega a sua Bíblia, abra. Apocalipse 3, 7. Vocês estão ouvindo bem aí? Ótimo, tá bom. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço o que, gente? As tuas obras. E eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amo, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Eu te guardarei da hora que há de vir, da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Diga amém, Jesus. Pode assentar, queridos. Pode se assentar. Este versículo, ou melhor, esse texto de Apocalipse 3, Deus me deu esse texto. Eu preguei um pedacinho dele só na nossa igreja, só um iniciozinho. Deus me deu esse texto por causa do ano 2000. Deus me deu esse texto como o texto profético para o ano 2000. O que é que você espera de 2000? O que é que você tem para 2000? Qual é a promessa de Deus para você no ano 2000? A minha, eu já tenho, está aqui, ó. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. A palavra que Deus nos deu para o ano 2000 é exatamente essa. Eis que eu ponho uma porta aberta diante de ti. Eu vou falar uma palavra para você. O ano 2000 será um ano de avivamento como você nunca teve. Você nunca viveu tanto milagre, tanta bênção, tanto poder, tanto revestimento, tanta conversão, tanto avivamento quanto o ano 2000. O ano 2000 será o ano em que esse texto literalmente vai se cumprir. A Bíblia diz: assim diz o santo e verdadeiro. Tantas pessoas hoje dizem: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Mas Deus fala as coisas mais absurdas. Eu não creio. Eu não creio que Deus fala nada contra a palavra. Você concorda? Amém? Dá para dizer amém? Amém? Deus não vai falar nada contra a palavra. Deus não vai falar nada contra os princípios da palavra de Deus. É engano. A pessoa está enganada. É iludida. Não pode. Deus não fala as coisas contrárias. Deus não pode falar contrário aqui. E aqui está dizendo: assim diz o santo e verdadeiro. Quantos querem ouvir o santo e verdadeiro? Quantos não vão dar teu ouvido para ouvir bobagem, para ouvir mentira, para ouvir espíritos falsos, para ouvir balela? Eu quero ouvir Deus, e Deus vai falar com você. O santo e o verdadeiro está falando. Está falando. O que nós precisamos? Nós precisamos é conhecer o sotaque dele. Deixa eu te falar uma coisa, quando o santo e verdadeiro fala, tem lágrimas. Tem lágrimas. Quando alguém está ouvindo de Deus, de fato e de verdade, tem lágrimas. Tem reconciliação, sabia? Deus não pode falar com alguém e que vai embora, que separa, que divorcia. Deus não pode falar. Não tem como. Quando Deus fala, tem lágrimas, tem perdão, tem amor, tem falhas, tem dizendo: me perdoa, eu falhei. Eu te perdoo, você falhou. Aonde Deus está falando, tem marcas. A voz de Deus deixa marcas, deixa traços. Nós precisamos ensinar a nossa geração
Todo mundo está dizendo, Deus falou, Deus... Às vezes você liga a televisão, tem milhares de pessoas. Deus está falando. Quais são as marcas da voz de Deus? Lágrimas, conversão genuína, abandonar o pecado, voltar as costas para a iniquidade, voltar para a esposa, para o lar, para a família. Conversão genuína, voltar, chorar no ombro de alguém que foi teu inimigo, que te feriu, perdoar, falar, você me machucou, mas eu te perdoo, você me machucou, mas eu não vou separar de você não, eu vou continuar ao teu lado, eu te amo, nós somos um, nós vamos morar no céu juntos, nós somos vencedores, eu nasci, eu ouvi, eu estou ouvindo o santo e verdadeiro, e o santo e verdadeiro fala, essa voz que deixa marcas. Quantos querem ouvir Deus falar? Levanta a sua mão. Quantos querem ouvir o santo e verdadeiro falar? Assim diz o santo e verdadeiro. Estas coisas diz o santo e verdadeiro. Estas coisas diz aquele que tem a chave de Davi. Não diz essas coisas, diz aquele que terá. Diz essas coisas tem. Essas coisas diz aquele que tem a chave. Gente, isso me anima demais. Sabe por quê? Que não está falando alguém que vai ter a chave, ou alguém que teve a chave. As pessoas sempre erram por causa do passado. Eu tive, eu fui usado por Deus, eu fiz, ou então eu farei, eu vou ter. Jesus diz, eu tenho. Eu tenho a chave de Davi. Quem está desafiando você, quem está adestrando você, quem está falando com você, quem está ensinando você, quem está discipulando você, não é alguém que teve ou que terá, é alguém que tem todo dia, tem hoje, tem amanhã, tem depois da manhã, tem daqui 1 ano, tem daqui 2 anos, tem daqui 1000 anos, tem daqui 100 anos, tem daqui 200 anos, ele tem, cada dia ele tem. O Cordeiro de Deus não teve nem terá, fala comigo, ele tem. Fala mais forte, ele tem. Ele tem autoridade para falar para você. Ele tem a chave. Que chave? A chave de Davi. De onde ele tirou essa ideia? Eu pesquisei esse versículo, tenho pesquisado. De onde eles tiraram essa ideia? Chave de Davi. Nenhum versículo da Bíblia fala sobre a chave de Davi, a não ser Isaías 22, que eu vou ler com você agora, e esse texto. Vamos ler Isaías 22. Isaías 22 é uma profecia inspirada na qual provavelmente João, o apóstolo João, repetiu debaixo desse oráculo profético que ficou no livro de Apocalipse, registrado. 22 diz assim, vestir-lo-ei da túnica, sigilo-ei com a sua faixa, e entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém, e para a casa de Judá. Quantos querem que Deus vista você com a túnica e ponha uma faixa no seu peito e diga, moradores de Jerusalém, tem um profeta aqui, ouça. Deus vai te dar líderes de células. Quantos líderes de células? Líderes de células, Deus vai vestir você de uma túnica. Deus está dizendo para ele é aqui, eu vou honrar você. Sabe o que é isso? Uma profecia profética sobre um homem que Deus ungiria, um homem que Deus usaria. E olha o que ele diz, eu vesti-lo-ei da túnica. Por quê? Santidade, glória, ornamentação. Túnica é realeza, túnica é sacerdócio. Deus quer te dar uma túnica nova. Deus quer tirar o vestido do fracasso. Deus quer tirar a veste dos problemas. Deus quer tirar as vestes da derrota. Deus quer tirar as vestes das dificuldades. Ele vai pôr em você uma túnica santa, sacerdote do Deus Altíssimo. Você vai dizer, mas eu não sou pastor. E eu vou dizer, quem disse que Deus vai colocar isso só nos pastores? Cada líder de célula, cada trabalhador, cada homem, cada mulher, cada criança. Eu quero ver você chegar amanhã no seu trabalho de manhã cedo, mas você vai chegar, não precisa abrir a boca, você só precisa chegar vestido da unção, vestido da túnica, com a faixa. Todo mundo vai parar e olhar e dizer, que é isso? É um ungido do Senhor dos Exércitos. É um ungido do Senhor dos Exércitos. Vesti-lo-ei com a minha túnica, sigilo-ei com a minha faixa. E lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como o pai
Sabe qual é a palavra profética para nós? O Brasil não tem pai. As pessoas estão sem pais, estão sem referenciais. As pessoas não têm pai. A sociedade hoje vaga, sem autoridade. Não tem quem tem cetro. Não existe quem pode falar com firmeza. Quando você chega e diz, olha, seu casamento não vai acabar, o câncer não vai destruir sua família, o diabo não vai roubar seu dinheiro. Aquela pessoazinha incrédula olha para você dizendo, que autoridade é essa? Que autoridade é essa? De onde vem isso? Vem do céu, é o poder que Deus te ungiu. Veio do céu, é o poder que Deus te deu. Ele está dizendo aqui, porém, nas suas mãos o teu poder, e será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Estava aqui sentado, minha esposa estava no louvor com o Bené, Silvério, Geraldo, e eu olhei para vocês e me lembrei de 15 anos atrás no ginásio, Nilson Nelson. Só que naquela época nós tínhamos só uma igreja, só Goiânia. E os líderes vinham, as pessoas vinham do Brasil todo para cá. E hoje é impossível vir o Brasil para cá. São 250 igrejas. Como é que vem para cá? 1000 ônibus? Então nós levamos as celebrações para lá, para o Brasil. São Paulo, Curitiba. Tá começando hoje. Começa agora em Curitiba. São Paulo começa amanhã. E aí, eu me ajoelhei ali. E Deus falou comigo. Eu voltei, Deus me levou em espírito no ginásio. E depois no estádio. E Deus falou, eu vou encher novamente o Nilson Nelson e o ginásio. Só que não serão cristãos, serão novos convertidos que virão milhares. Deus está dizendo, eu te colocarei como pai. Quantos aceitam o desafio? Quantos querem que Deus te adorne para ser pai? Para ser pai você tem que ter a túnica, a faixa e o poder. Fala comigo, túnica, faixa e o poder. De novo, túnica, faixa e o poder. Seja pai. Abra a tua boca, tenha coragem, diga, denuncie o pecado, chega para os teus amigos e fala, olha, acabou a festa do diabo, Deus me enviou para cá. Se você está lá na Secretaria de Educação, se você está no Ministério da Cultura, aonde você está, Deus te enviou para lá para acabar com a festa do inferno. Você foi enviado por Deus para acabar com a festa do inferno. Você não está lá por um acaso, você não está lá por um acidente, você está lá para se cumprir esta palavra profética. Verso 23, 22. Porém, sob o teu ombro, a chave de Davi, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém. Meu Deus, o que é isso? De onde eles tiraram isso? Eu pesquisei tudo quanto é dicionário. Eu só encontrei uma referência. Vou te explicar. 1 Samuel. 2 Samuel. Davi é coroado rei sobre uma cidade chamada Rabá. Foi exatamente aonde morreu o marido de Betseba. Ali, Joabe fala para Davi, Davi, a cidade está tomada, vem. Davi não foi para a guerra, Davi não participou da guerra. Foi inclusive quando ele teve o adultério. Davi vem, Davi foi, e Davi guiou as tropas e tomou a cidade. Tiraram a coroa do rei e colocaram sobre a cabeça de Davi. A chave de Davi, as cidades antigas, quando eram conquistadas, o rei conquistador tirava duas coisas, a coroa da cabeça do rei e a chave da cidade, do portão da cidade. Ele tinha a legalidade sobre aquela cidade. Era uma chave muito grande, difícil de rodar, algumas
Inclusive eram cidades mais modernas, porque as mais antigas tinham as travessas imensas, mas algumas um pouco mais modernas do tempo antigo usavam o conceito de chave. Chave de Davi é porque o rei Davi tomava a chave das cidades que ele conquistava. E ele tinha então o direito, a legalidade para entrar naquela cidade. Ele tinha o direito de abrir e de fechar a porta. E a chave era tão grande que eles tinham que carregar a chave no ombro. Muitas vezes 2 homens carregavam uma chave imensa daquela. Por isso que eu disse, colocarei sob os ombros a chave de Davi, que era imensa, a chave do portão central da cidade. No verso 23 ele diz, fincá-lo-ei como estaca no lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. O que Deus está querendo te dizer? Deus está querendo dizer, eu coloco na tua vida, eu coloco nas tuas mãos, eu coloco nos teus ombros o direito de abrir e o direito de fechar. Aquilo que nós fecharmos, ninguém abre. Aquilo que nós abrirmos, ninguém, mais forte, ninguém. Sabe por quê? Até então, quem fechava e quem abria eram os demônios. Os demônios abriam e os demônios fechavam. Demônios separavam pessoas, demônios causavam acidentes, demônios destruíam casamentos, demônios colocavam doenças, enfermidades. Acabou. A chave está na mão do Senhor Jesus. E Ele está colocando essa chave nos nossos ombros a partir de hoje. Colocarei no teu ombro a chave de Davi, para que tu feches e ninguém abras. Como é que eu fecho? O conceito de fechar não é negativo, bispo? É. Deus quer que você feche as maldições, as mazelas. Hoje, Deus me ungiu os bispos, ungiu vocês, os coordenadores, os pastores, ungiu nossos líderes. Sabe para quê? Nós estamos ungidos. Eu posso falar isso para você diante do céu, da terra, do inferno. Deus nos ungiu para fechar toda a maldição do ano 2000, todo espírito de acidente, de morte, toda doença. Nós temos autoridade para fechar. Nós temos autoridade para fechar. A chave é a autoridade, é a legalidade. Nós temos autoridade, nós temos a legalidade para fechar a maldição, para fechar a morte. Para dizer, diabo, você tentou, mas você não pode fazer isso. E nós temos a chave para abrir a bênção e dizer, venha, chuva do Espírito Santo, desça. Chuva de bênção, caia. Chuva de poder, derrama-te sobre nós. Nós temos, Deus nos deu. Deus nos ungiu para isso. Um dos motivos pelos quais nós fazemos as celebrações de verão em janeiro, época de ruim. Nossa igreja está no plano, talvez 40% está viajando, não está aqui. Brasília está vazia. O que nós fazemos nessa data? Tivemos um mês de dezembro super apertado. Nós fizemos 21 dias de campanha em dezembro ininterrupta. Fizemos dia 31 aqui, que não estava desse tanto de gente, mas estava 2/3, estava cheio. Fizemos muitas celebrações. Dia 10 de dezembro o governador estava aqui, recebendo oração, juntamente com a Síria. Fizemos uma super festa de Natal para as crianças carentes, dia 10 de dezembro, ministrando às autoridades da cidade, obedecendo a palavra de Deus quando diz orai pelos que estão investidos de autoridade. Por que janeiro, com tanto trabalho? Sabe por quê? Porque nós não vamos enfrentar um ano num acaso. Não existe acaso para nós. Deus não nos ungiu para ver como é que dá. Vamos ver o que é que vai dar. Vamos deixar correr. O destino vai nos guiar. Não. Nós guiamos a nossa história. Nós guiamos o ano 2000. Nós temos autoridade para fazer a história deste ano. Nós jamais poderíamos entrar ao longo do ano sem receber a unção. Eu não permito nunca jogar uma igreja
ir, caminhar, enfrentar os demônios do ano, sem primeiro ungir vocês. Você está aqui para ser revestido do poder de Deus, para usar, para tomar a chave, para dizer: eu abro as bênçãos na minha vida do ano 2000 e eu fecho a maldição. Hoje acabou toda a festa do diabo na tua vida no ano 2000, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje acabou. Hoje. Os demônios sabem que você veio aqui para pegar uma chave. Os demônios sabem que Deus nos deu essa chave e que eu passo essa chave para cada um de vocês. E aí você não vai mais viver ao léu. Você não vai mais viver ao acaso. Vamos ver o que vai dar. O mundo espiritual é quem nos obedece. Nós chamamos o mundo espiritual. Por isso que eu dou esse trabalho para você de vir aqui em janeiro. Por um lado é um trabalho, por outro lado é um privilégio. Porque todo mundo está batendo cabeça, maluco aí, sem saber o que fazer, sem saber o que o ano vai ser, sem saber o que Deus está falando, tentando pescar daqui, tentando pescar de lá. Você já está com a chave na mão, você está com a cabeça ungida, você sabe, você já está preparado. Você vai pisar no teu calendário com autoridade, você vai enfrentar o ano 2000 com a cabeça erguida e ungida, meu cálice transborda. Unges minha cabeça de ora. Você não vai ao acaso. Dá para dizer amém? Mais forte, amém? Meu amado, esse tempo é tempo de guerra. Você está aqui para ser ungido, treinado, adestrado, para voltar. Fazer discípulos, ganhar almas, abrir células, abrir igreja, proclamar o poder de Deus, pegar a túnica, a faixa, pegar o cetro de poder e dizer: Deus me ungiu para esta hora. Por que Davi? Chave de Davi. Por quê? Por causa de 4 coisas, bem rapidamente. Ó. Primeiro, a chave, a autoridade. Davi foi um homem que foi ungido para vencer. O único rei que nunca perdeu uma batalha na sua vida chama-se Davi. Ele nunca perdeu nenhuma. Desde 14, 16 anos, até os 80 anos quando ele morreu, ele nunca perdeu uma batalha. Quantos querem pegar a chave? A unção de um homem que nunca perdeu uma batalha? Levanta a sua mão. Nenhuma, zero. Todas as batalhas que ele foi, ele venceu. Todas. Josué perdeu por causa de Acã. Deus cobrou o pecado de Acã de Israel, mas Deus não cobrou o pecado de Acabe, que era 10 Acã, o general de Davi. Se Acã pecasse, Joabe pecava 10 vezes. Pior. Deus nem cobrou. Por quê? Porque era outro tempo. Era tempo de vencer. Era tempo de estabelecer. Na situação de Josué, era tempo de santidade. Davi era um tempo de vitória. Primeira coisa que caracteriza as chaves de Davi. Fala comigo, a unção para conquista. De novo, a unção para conquista. Segunda característica da vida de Davi. Davi foi, segundo Samuel, capítulo 5, versículo 3, Davi foi ungido. Olha lá, segundo Samuel 5:3, os anciãos de Hebron foram ter com Davi e ungiram. Davi foi ungido para governar. Ele tinha a chave do governo. Terceiro, 1 Samuel 16:14, Davi foi ungido para trazer a presença de Deus. Que coisa. Quando você tem um homem muito guerreiro, normalmente guerra é um lado, presença de Deus é outra coisa. Davi tinha os dois. A presença de Deus te faz se tornar muito meigo, muito dócil, muito quebrantado. Guerra te faz se tornar muito forte, muito robusto, muito agressivo. Como é que combina? Combina. Deus te quer um homem de guerra, mas um adorador, um poeta,
em guerra. Quantos querem ser um poeta em guerra? Levanta sua mão. Era o que Davi era. Ele era poeta, mas ele era guerra. Me explica. Ele era um adorador, mas ele era de guerra. Ele era de guerra. Ele guerreava para entronizar, não ele, a presença de Deus. Ele guerreava não para pôr o seu nome, mas para trazer a arca. A paixão de Davi não era o nome dele, era a arca. Ele só era o representante da arca. Sabia? Foi isso que fez de Davi ter uma chave. Ele tinha a unção da presença. Terceiro. Quarto. Davi inicia uma nova dinastia por causa da aliança. Salmos 89, verso 3. Deus fala, eu fiz aliança com Davi e com a sua descendência. Dinastia. Davi era um homem de aliança. Sabia? Quem é homem de aliança, mulher de aliança, é um homem ou mulher que é uma semente. Como? Você vai ter discípulos, que 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 vai ter discípulos. Lá no encontro de casais, eu falei uma coisa, a maldição na Bíblia toca 5 gerações. Quando o pai peca, a mãe peca, ele abre a brecha para que o diabo atinja até a 5ª geração. Visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. 3ª e 4ª geração, mais uma que pecou, são 5. Certo? Mas em Deuteronômio capítulo 7, Deus diz, eu estabelecerei a minha aliança. Eu sou o Senhor Deus, Deuteronômio 7, 9. Eu sou o Senhor teu Deus que guardo a aliança até 1000 gerações. A maldição caminha 5, a aliança caminha 1000. Quando uma pessoa, a maldição abre uma brecha para que aquele pecado atinja até 5 gerações. Mas a aliança, quando você se ajoelha, pai, quando você ora, mãe, quando você faz uma aliança com Deus, quando você é um homem de aliança, uma mulher de aliança, quando você não quebra aliança com teus pastores, isso fica imemorial por 1000 gerações para crédito da tua família. 1000 gerações. 1000 gerações. Davi era um homem que tinha uma visão lá na frente. Filhos, filhos dos filhos, filhos dos filhos. Quinto e último, característica que fez Davi ser um homem da chave. Essa é bonita. Davi foi um homem ungido para se arrepender. Ungido para se arrepender. Atos 7, 46. Como é que um homem com tanto poder, com tanta glória, pode ao mesmo tempo se quebrantar e ser tão humilde ao mesmo tempo? Ele se quebrantava. Quando te corrigirem, como é que você vai reagir? Peitando? O que você está pensando que eu sou? Como é que é? Que é isso? As pessoas às vezes são tão fáceis de fazer aliança com Deus, mas quando diz no natural, quando entra neste nível aí, Davi tinha uma capacidade, ele sabia se arrepender, ele sabia rasgar o coração, ele sabia vestir pano de saco e de cinza diante de Deus. Essas 5 características fez de Davi um homem, um líder. Essas 5 características fez de Davi um líder. Sabe o que o nosso povo não tem hoje? Líderes. Sabe, se você perguntar para mim, bispo, quais são as 2 grandes... O que Deus vai fazer nesse próximo milênio? 2000 vai ser o ano de quê? 2 coisas. Pode anotar bem grande para você nunca mais esquecer. O ano 2000 será um ano de 2 coisas. Primeiro, arrependimento. Arrependimento. Arrependa pela sua família, pelos teus filhos, pelos teus amigos que não se converteram ainda, chore por eles. Assuma o lugar deles em intercessão.
Clame diante de Deus por eles. Faça o que Daniel fez. O ano de arrependimento. Porque não tem avivamento sem arrependimento. Segunda característica. O ano 2000 será o ano da evidência, da evidenciação, formação, revelação dos verdadeiros líderes que estão sendo formados por Deus para guiar a nossa geração. Quantos aceitam essa palavra? Levante a sua mão. Quantos querem ser esses líderes? Quantos dizem, eu sou um deles, em nome de Jesus? Para você, se você é líder, você vai carregar a chave de Davi. Para ser líder, líder não balança a cabeça como falando sim, é verdade, para o pecado. Líder resiste, líder impõe, líder fala, líder contamina, líder repreende, líder posiciona, líder abre o espaço. Líder não segue os outros, não é uma Maria, vai com as outras. Eu te estabeleci por profeta. Eu te dei uma túnica, o Senhor disse, te dei uma faixa. Eu pus o poder nas tuas mãos e disse, e te estabeleci por pai das nações. Líder. Quantos querem ser um líder da próxima geração?